Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, mais uma vez, no nosso canal espírita da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Juiz de Fora. E como os nossos quadros, nós vamos entrevistar hoje a Denise e o Renato, que moram em Jundiaí. É um prazer tê-los aqui conosco. E nós vamos conversar um pouco sobre adoção. Esse tema que é um tema tão ainda pouco esclarecido, tanto dentro da sociedade civil e dentro do espiritismo, a gente vai tentar buscar aí alguns entendimentos hoje com eles. A Denise e o Renato são trabalhadores da Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí e são fundadores do grupo de adoção, Grupo Semente, também lá em Jundiaí, que é, como eles me disseram, é um grupo nacional, né? Nós estamos muito felizes com vocês aqui hoje. Desejamos que todos possam aproveitar também desse nosso bate-papo e peço aí que todos compartilhem, entrem nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, compartilhem com as suas redes sociais, deixem o like, que isso ajuda a impulsionar o nosso trabalho. É um prazer tê-los conosco, muita paz para todos nós, que a espiritualidade possa nos envolver nesse instante, nos ajudando a conversar sobre esse tema. Tudo bem? Boa tarde para vocês, Denise e Renato. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Denise e Renato têm 5 filhos, entre adotivos e biológicos. E acabaram de me falar que já são avós e também serão já avós de netos biológicos e adotivos. É isso? É isso mesmo. É isso. Tá. Uma coisa, nós temos uns cães também aqui em casa, então eles podem atrapalhar um pouco o som da entrevista. A adoção em todos os sentidos, né? Com certeza. Nós vamos dar um jeito de prendê-los, porque agora que começou a entrevista, eles resolveram ficar mais... Resolveram acordar. Depois o Marcos dá um jeitinho nisso aí, tá, Marcos? Mas nós vamos dar um jeito de prendê-los também, para que eles não atrapalhem menos, né? Então, assim, boa tarde a todo mundo, muito obrigado pela oportunidade que o Joana nos dá. Só esclarecendo um ponto da sua fala inicial, o Grupo Semente, ele é um grupo de apoio à adoção local, de Jundiaí, mas faz parte de um movimento nacional de grupos de apoio à adoção, né? Então, nós somos filiados a esse grupo nacional, a esse movimento nacional de apoio à adoção. Muito obrigado pelo esclarecimento, Renato. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da adoção vista pelo lado espiritual, tá? Como que é feito, como são feitas esses laços, como que isso é construído? Isso é uma programação? Existe uma programação do plano espiritual para adoção? Ou isso é uma reprogramação depois que o espírito encarna? Enfim, como que se dá esse processo falando-se do lado espiritual? Fiquem à vontade para nos explicar como funciona. Eu acho que é importante que a gente saiba, que a gente lembre, né? Que nada acontece sem que o pai saiba, né? Então, uma programação, os espíritos sabem do que pode acontecer. Então, pode ser uma programação dentro da programação, seria o que você chamou de reprogramação, né? Que estaríamos, em determinados casos, como ponto de apoio dos nossos irmãos nesse momento de reprogramação, né? Sempre sobre os laços de amor e afetividade
eternos, né? Eu acho que existem 3 motivos que podem levar a criar a condição da adoção, né? Um é o desencarne dos pais, a orfandade, né? Que seria uma orfandade quase que generalizada entre pais, avós e tudo, né? A orfandade. Nesse caso, eu acho que é mais claro que pode ter havido um planejamento anterior. Isso é mais claro, né? Já se sabia mais ou menos o tempo que aqueles pais passariam na Terra, tudo bem. O segundo motivo é quando uma mãe, desde o início da gravidez, quando ela se vê grávida, ela entende a impossibilidade que ela vai ter de seguir adiante com essa maternidade e ela, por ali, já decide que ela vai entregar essa criança. Isso a gente não considera como abandono. Isso entrega. Isso muitas vezes é até uma atitude de amor, né? Porque ela reconhecidamente, sabendo que não poderia dar o de melhor que aquele filho precisa e merece, ela já entrega. Nesse caso, também é mais claro que já possa haver um planejamento prévio da espiritualidade, né? Eles já sabem que aquela mãe vai entender que não tem condição de criar aquela criança. E existe o terceiro caso, que aí é o abandono real, que ele se dá muitas vezes sem o consentimento dos pais biológicos, né? Essas são as condições de maus tratos, de negligência. Neste caso, eu acho que se encaixa mais essa questão do replanejamento, da reprogramação, né? Mas nunca sem que a espiritualidade tivesse um conhecimento prévio de que aquilo poderia acontecer, né? Sim. Então, eu acho que já existe, a gente tem muita convicção de que já exista um plano B em ação muito antes do que a gente imagina, porque esses processos de abandono, muitas vezes são traumáticos e demorados, né? Porque o abandono ele acontece independente de haver o abandono físico mesmo, né? O abandono está acontecendo em muitos lares por aí, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com a palavra abandono, né? Com esse processo, né? Porque essa mãe biológica, né? A quem a gente deve muita gratidão, a quem a gente deve muita prece para ela, né? Ela em algum momento ela já foi abandonada, né? E ela busca a responsabilidade da família biológica e o próprio companheiro que também já abandonou. E às vezes ela não consegue nem com a família biológica e nem com o companheiro esse apoio e ela entrega. Ou então ela está no vício, que hoje em dia o nosso maior problema, o nosso maior desafio é o vício, né? As drogas, são as drogas. A maioria dos filhos, das crianças abrigadas, elas são filhas do vício, muitas. Então, assim, é difícil para a gente também julgar, né? E questionar o porquê e como aconteceu. A gente tem que orar para que tudo entre nos lugares e que essa mãe, essa genitora, que ela tenha essa tranquilidade de saber que na nossa mão é uma extensão do que aconteceu e que a espiritualidade está ciente que as crianças estão bem, né? Então, assim, aí nesse caso dessa reprogramação, por um motivo desse, que normalmente envolve conselho tutelar, envolve uma série de coisas, nesse caso a espiritualidade tem tanto tempo para se preparar que também é um planejamento, né? Porque a adoção em si ela é um processo, né? Ela tem que obedecer a um processo. Ela dura anos. Dura anos. A pessoa fica na porque fila anos. Não é só um processo, eu tenho uma criança aqui em situação de abandono e eu tenho que encontrar. Não é assim, né? Toda escolha ela envolve o conhecimento dessa escolha. Então, por isso que existe um processo, tanto
do ponto de vista dos candidatos a pais, quanto do ponto de vista da própria criança. Nem sempre isso acontece, né? Mas a criança deveria também ser preparada para esse processo. Então, nesse período, que costuma durar anos, né, e as pessoas até se queixam... Já tem uma lei muito legal. Tem muita gente que acha agora. assim, eu vou adotar, e será que eu posso ir lá escolher minha criança, meu filho? Não é assim que acontece. Existe um processo que normalmente dura 2, 3, 4, até mais anos, dependendo daquilo que for o que você anseia ser como pai, como mãe, né? Então, neste período, pode ter certeza que a espiritualidade tem tempo demais para se preparar e para encontrar a família que realmente seja a família daquele filho, né? E a gente sempre lembra disso, né? A questão da família espiritual. Com certeza a espiritualidade já sabia da possibilidade disso tudo, então já é eleita, mais ou menos, aquela família que vai ser a nova família daquele filho, né? Então, tem tempo para que isso aconteça. Se todos os processos forem seguidos da forma como precisam ser, e nós somos defensores de que esse processo ocorra, né, da forma como a lei diz e preconiza, tem tempo para a espiritualidade se preparar. Aí fala assim, mas então quer dizer que aquele filho meu, ele estava planejado porque eu tenho obrigatoriamente algum laço espiritual com ele? Aí a gente vai lembrar da doutrina espírita, né? Quando Kardec fala que a reencarnação, ela fortalece e, na verdade, ela amplia os laços de família. Não necessariamente aquele filho, que é filho, que passará a ser filho, ele tem alguma história pregressa contigo. Pode ou não ter. Pode ou não ter. Mas o que precisa acontecer ali é uma união de almas, né, que vão se respeitar, se admirar e, sobretudo, se amar. E que ótimo, né? Minha família espiritual tinha 1 milhão de pessoas, agora ela tem 1.000.001, né? É uma alma a mais para fazer parte da minha família. Ou seja, ela pode vir de duas formas, né? Ou já sendo do nosso núcleo, ou não. E não importa, na verdade. O que a gente tem que ampliar é esse amor universal. Eu me lembro... Oi? Ela está falando. Não, então, pode ser... que aí é uma dúvida também que eu tenho, né, que eu gostaria que vocês explicassem. Essa questão, então, da afinidade. Né? Então, essa afinidade espiritual o adotando com os adotados, neste caso, a espiritualidade já está trabalhando desde o momento aí que, ou, como você falou, Renato, né? Ou numa reprogramação, ou no processo já anterior. E aí, neste caso, vamos supor, como você colocou, de repente o não existe, não faz parte do seu núcleo familiar pregresso, vamos dizer assim. Mas como que é feito, então, essa aproximação? É por essas afinidades? Eu tenho convicção de que sim. Mesmo que não haja mesmo que essa criança não faça parte do meu núcleo espiritual, os laços, né? Laços com certeza eles vão escolher aquela família que tem mais afinidade com as necessidades da própria família e daquele filho. Com certeza. Com certeza. Eu ia até falar isso, eu não me lembro mais em qual livro do André Luiz que eu li esse capítulo, mas era o caso de uma reencarnação em que aquele espírito tinha compromisso com 6 outras entidades, né? E o planejamento encarnatório dele não envolvia o matrimônio, mas ele teria um mandato dentro da mediunidade e receberia 6 filhos pelas vias da adoção e teria como compromisso restabelecer a história que ele tinha com aqueles 6 filhos. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que ele se desvirtua dentro da encarnação dele,
contrai um matrimônio que não estava previsto dentro da sua linha encarnatória. Desse matrimônio nasce um filho, era uma mulher também muito desvirtuada dentro do seu processo encarnatório, e desse matrimônio nasce um filho biológico que não tinha nenhuma relação. O André Luiz até usa o termo, atraem para o seu convívio um ser espiritual com muitos problemas. Então, olha que coisa louca. O que estava planejado eram os filhos adotivos. E o que se realizou era algo que não estava planejado, que era um espírito pelas vias biológicas, que não estava fazendo parte daquela programação. Então, assim, é tão diversificada a coisa que a gente não pode cravar nada. Ah, esse espírito está vindo pelas vias da adoção, por isso, aquilo, outro. Né? Não dá para cravar nada. Né? O importante é que o que vem a partir daí, né? O que é a adoção? E que as famílias adotivas e biológicas são iguais, unidas pela lei do amor, né? Existe uma construção inicial do amor, de conhecimento, porque não tem aquela coisa de olhei para você e foi amor à primeira vez. Né? Tem essa romantização de tudo, né? E principalmente da adoção. Não, somos seres humanos. A gente primeiro até leva um susto. Opa, eu vou ser mãe, eu não vou ser, né? Ainda mais na primeira vez. Né? Não importa o caminho, né? Então, aí você está falando aí, não importa nem o caminho, se é um filho adotivo ou se é um filho biológico. Não, porque os filhos biológicos já tem muita mídia em cima, em que se fala desse amor, dessa coisa, acima até do que acontece de fato, né? Mas é um amor incondicional? Só que ele é construído tijolo a tijolo no início. E uma vez esse vínculo sendo feito, você já viu essa questão de quando você quebra no lugar, nunca mais você quebra no mesmo lugar? Eles dizem porque é feito uma calcificação. Você está falando em relação aos ossos. Uma calcificação. Então, quando a adoção se faz e esse vínculo se faz, não existe mais nenhuma dúvida, nenhuma coisa diferente, é filho. Entende? É parte de mim, né? Então, é muito grande. No início, são muitas coisas que acontecem, mas isso é parte da gente. É tanto que a gente costuma dizer o seguinte, existe um processo de adoção, né? Esse processo que ocorre tanto do nosso lado quanto do lado espiritual, ele é um processo. Mas uma vez ele concluído, ou seja, uma vez que aquele filho se tornou meu filho, ele é meu filho. Não existe mais o adjetivo, nem o adorno do filho adotivo. Tanto que é uma coisa... muita gente quer colocar, né? Mas de fato... As pessoas precisam aprender até isso, né? Porque nós, por exemplo, que temos filhos pelas vias da adoção e pelas vias biológicas, sempre bate uma curiosidade que não leva a lugar nenhum, que é de perguntar assim, mas qual deles é seu mesmo? Né? 5 são meus. Então isso é uma coisa que para nós, assim... não dou, não entrego. Não, né, até como diretriz aí, nunca pergunte isso para um casal, porque não faz sentido, é uma pergunta que não faz sentido, a resposta também não leva a lugar nenhum, a não ser satisfazer uma mera curiosidade que não serve para nada, né? E o filho é o filho. Então, houve um processo de adoção, e uma vez que você tem a certidão de nascimento daquela criança, escrito assim, pais, Denise e Renato, você é pai. Você é mãe. Mas eu vou além, né? Além disso, que aconteça esse encontro dentro de nós. E aí tem que existir essa abertura. Porque muita gente adota para ser especial, né? Eu sou diferente. Eu quero fazer uma caridade. Aquela criança precisa de mim, né? Todo mundo tem filho. Eu também quero ser mãe. Deixa eu ver mais o que a gente sempre... deixaram na minha porta. Antigamente tinha isso, né? Deixar na minha porta é meu. Então eu tenho obrigação
Não, não. Se for por esse lado, não adota. Continua sem filho. Agora, se você tem o desejo, a vontade de ser pai ou mãe, se você tem esse espaço de amor dentro de você, você pode ser pai ou mãe, tanto biológico quanto adotivo. Mas esse espaço de amor tem que estar dentro de você. Porque eles são normais. Eles vão te dar alegrias, problemas, tristezas, frustrações, tudo igualzinho ao filho biológico. Eles são iguais. Então, às vezes, a gente escuta muita gente falar, nossa, mas olha, era filho adotivo. É por isso. Tinha que estar agradecendo aos pais. Não, são filhos. E filhos, às vezes, fazem coisas que a gente não queria que fizesse. Mas são espíritos eternos, né? E cada um no seu grau de evolução. E que cada vez que estão com a gente, e que a gente vai aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente. Essa é a grande jogada da evolução e o nosso grande presente, né? De ver que estamos juntos na caminhada e que uma hora a gente erra, outra hora eles erram, outra hora... Né? Ninguém é perfeito. E filho adotivo também não é perfeito, igual filho biológico. É igualzinho. Eu acho que, resumindo o que a Dê falou aí, para responder a uma pergunta assim, o que é o processo de adoção? Adoção é caridade? Eu acho que um casal que se decida, isso aí já começa o preconceito, né? Uma pessoa que pode ser um casal, pode ser um casal homoafetivo, pode ser uma pessoa solteira, um homem, uma mulher solteira, uma pessoa que decida trilhar esse caminho, a primeira coisa que ele tem que responder é: por que eu estou elegendo este caminho? Né? E se a resposta não for assim, é porque eu tenho esse espaço de amor dentro de mim, eu tenho convicção de que eu sou capaz de amar qualquer criança, por qualquer via que ela venha se tornar minha filha, essa é a resposta. Agora, se a sua resposta for assim, não, porque lá no Evangelho do Espírito está escrito que fora da caridade não há salvação, tem tantos meninos aí abandonados, né? Eu posso propiciar para eles. Então, assim, não é esse o caminho, né? Se você não está disposto a ser efetivamente pai ou mãe desse filho, não adote. Sabe, Eneida, porque eu acho que o amor não se completa nesse caso. Eu vou estar acima do meu filho. Eu tenho que estar do lado. É uma relação de amor. É muito diferente de uma relação de caridade, né? Uma relação de amor, ela não tem eu sou o doador, você é o beneficiário. Ela tem um complexo de sentimentos ali e todo um processo envolvido. Eu amo, porque o amor é isso mesmo, né? O amor eu escolhi amar. Se aquela pessoa não me amar, é a escolha dela, mas eu vou permanecer na posição do amor. Essa é a condição de pai, né? E de mãe. Não é uma questão assim, não, eu vou fazer isso porque isso vai ser... Não é amor. E aí você vai errar pelo amor, você vai acertar pelo amor, você vai fazer tudo que um pai e uma mãe fazem com o filho dentro de um processo de amor, de construção de uma relação de amor, né? Acho que a gente falou até mais do que você perguntou. Tá sério. Vocês estavam falando sobre a pessoa quando ela decide adotar, aí parece que você ia falar assim, não é porque ela escutou do centro espírita, que aí sumiu a minha conexão. Ótimo, então vamos lá. O que você achou até agora? Mas essa parte ficou gravada? Eu tenho que ver com o Marcos, ele que está gravando. E o que você achou até agora? Estamos falando demais. O que você está achando? Não, agora eu preciso que a gente volte mais. Eu só queria que vocês falassem, agora eu vou perguntar, mas você já falou da diferença, que não existe diferença, né, entre os filhos.
o que eu gostaria de focar é a questão que você falou rapidinho, a gente falar rápido, a questão ainda dos preconceitos que ainda existem, como vocês mesmos já falaram, e a gente precisa só dar uma alinhavada realmente com uma parte do Evangelho, assim, como que Jesus explicou isso, né? Jesus sempre ensinou que o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, né? E eu acho que isso é importante para a gente encerrar dessa forma. Como você onde a gente parou, a gente já estava falando desse amor incondicional. Isso. Né? Desse amor incondicional. Claro, né? Oi? Para deixar bem claro que o amor é importante, né? Porque senão a pessoa vai por um outro caminho e aí não dá nada certo. Né? Então, assim... Está gravando? Tá gravando ainda, ele vai cortar, ele vai editar esse pedaço depois. Porque eu acho assim... Só para entender. Tudo que eu falei, independente de você ter caído, foi registrado. Deve estar. Deve estar, né? Qualquer coisa você... Então vamos lá. Não. Aí eu falo com ele, porque a gente ainda não tinha tido esse problema. É bom que a gente aprende com tudo. Tudo é aprendizado. Ele vai aprender a editar bem esse vídeo. E com certeza está gravando ainda agora. Tá gravando ainda. Tá gravando. Tá lá o livezinho em cima ali, tá gravando. Bom. 2 e já. Vamos lá. Bom, pelo que vocês nos explicaram, independente da questão da programação, ficou muito claro que, às vezes, a programação não é pelos espíritos que estão chegando ao lar, mas é para aqueles pais que estão no lar e vão ter um aprendizado, igual vocês falaram, da evolução em conjunto. Então, que a espiritualidade vai trabalhar tanto para um lado quanto o outro, não é? A gente, para não ter essa ilusão, como o Renato também disse, de as crenças que ainda estão ao redor da adoção, que já deveriam estar não existirem mais. Principalmente os preconceitos, né? Bom, então, o que a gente, como vocês estavam falando, a questão está fundamentada no amor universal. Muito além da caridade, né? A caridade, quando Kardec propõe a caridade, fora da caridade não a salvação, é que ele é o caminho, né? Ele não é a finalidade em si. Acho que a gente tem que dar dois passos aí, né? O primeiro passo é a fraternidade, né? Nos entendermos como irmãos de verdade. A gente ainda está na etapa da caridade, né? E a etapa final é o amor, que tem que ser uma construção. E é o amor como Jesus nos ensinou, né? É o amor... Eu acho que a gente não sabe tudo o que é o amor. Assim como a gente não sabe tudo o que é Deus, a gente só sabe de alguns atributos do que é Deus. O amor é a mesma coisa, né? Tudo o que é o amor, a gente não tem essa abrangência ainda, mas algumas coisas a gente sabe, né? E ele é um processo de construção. E o que é o amor, né? Eu acho que é exatamente na relação mãe e filho, principalmente mãe e filho, porque pai costuma ser um pouco mais... Pai e filho também, pai e filho também. Pai e filho também. Mas vai mudando, né? A representação maior, que eu queria dizer, é a mãe e filho por causa disso, né? Um dos ingredientes do amor é a incondicionalidade, né? Eu vou amar este filho, e aí não importa, por isso que a gente tira o adjetivo adotivo da questão, né? Não importa a natureza dessa relação mãe-filho, mãe-pai e filhos, né? É um amor que não estabelece condições, né? É um amor que não cobra. É um amor que, assim, que filho ingrato. Ele estava lá em situação de abandono, vamos ser bem claros. Ele estava lá em situação de abandono, fui lá e resgatei ele. Onde ele podia estar nesse momento, né? Se isso passa pela sua cabeça em algum momento, é porque esse amor não está construído ainda, né? Então, essa construção é isso. Meu filho, e eles fizeram, né? Nossos filhos podem fazer gato e sapato da gente, às vezes, como um filho biológico faz, como um filho adotivo faz. O amor vai estar presente sempre. E ele é que deveria nortear a nossa reação. Nem sempre é assim, né? A gente sempre tem aquela vontade de jogar pela janela, de vez em quando, mas isso é o processo de aprendizado.
que a gente vai aprender de forma igual. Não importa a natureza da paternidade. Não importa a natureza. É isso. Se você não tem convicção de que você é capaz de amar, né, então é porque a adoção tem que ser repensada na sua vida. Então é o amor. E amor é o amor, não tem definição. Deixa eu só colocar uma coisinha. Amor até pela mãe que gerou. E muito amor. Porque foi ela que nos deu esse presente. E as nossas preces têm que ir também para elas. Pela grandiosidade de todo esse processo. E por elas, para elas poderem caminhar e evoluir dentro do processo delas, com todo o nosso respeito. Né? Sem julgamento. Se está nos mandamentos do nosso Pai honrar pai e mãe, que nós honremos esse pai e essa mãe. Né? Que nós honremos de toda a nossa convicção, para que esse amor se estabeleça incondicionalmente. Acho que é isso, né? Gente, muito obrigada. Foi muito, assim, instrutivo, esclarecedor tudo que vocês trouxeram para nós. Até a utilização de termos, né? Que hoje, como vocês disseram, independe, né? Isso tudo faz parte de paradigmas que precisam ser quebrados com a construção desse amor universal. Jesus ensina exatamente isso, né? Amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a expressão maior que a gente pode ter de amor. Como vocês disseram, nessa construção, dia a dia, superando obstáculos, superando dificuldades, e nessa condição de amar incondicionalmente, independente de como isso foi gerado, né? Como esse filho foi gerado, eles são filhos e indistintamente, né? Sim, da nossa alma, né? Sim, do nosso filhos amor. da alma. Dizer, Neida, que a adoção tem que acontecer. Não importa a natureza de como aquele filho se tornou nosso filho. Se é biológico, tantos filhos biológicos não são adotados pelos seus pais. Não é? Sim. Então, assim, a adoção ela tem que acontecer, assim como a adoção entre marido e mulher também tem que acontecer, né? E tantos casais vivem separados dentro do mesmo lar porque não houve um processo de adoção de um A adoção ela ocorre. É amor. É amor. É amor. É amor. Então, a adoção é quase sinônimo de amor, né? Eu diria que é sinônimo de amor. É um belo sinônimo. Olha, eu agradeço muito, muito a presença de vocês aqui conosco. Espero contar com vocês mais vezes aqui no nosso canal. A gente espera poder ter contribuído de alguma forma, né? Com certeza. Se precisar se aprofundar um pouco mais em tempo, porque assim, isso aqui acho que serviu para despertar até mais dúvidas, né? Sim. Isso é uma das nossas causas, né? Da nossa vida. Então, assim, nós estamos à disposição e a gente tem todo prazer em ajudar. Prazer é todo nosso. E aprender. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós teremos muitas oportunidades ainda de voltar nesse assunto ou outros assuntos aí para a gente conversar. Quero agradecer a todos que estão conosco, pedir novamente que compartilhem, deixem o seu like e assistam os nossos canais, se inscrevam no Facebook, no YouTube, Instagram, né? Façam parte dessa nossa rede online. Desejo a todos muita paz, muita serenidade, muita adoção na vida de todos, né? E que o lar de vocês continue sendo esse exemplo de busca do amor e da construção desse amor. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Da mesma forma. Muito obrigado. Até logo. Muita paz para todos.